Obrigado, Pai Santo, por esse momento. Que o Senhor nos abençoe com sua graça, que o Senhor esteja conosco, nos protegendo e guardando das investidas do inimigo. Abençoe a sua igreja e guarde ela, Pai, de qualquer ataque do inimigo. Abençoe os casais, as famílias, sempre na sua presença, em nome de Jesus, amém. Bem, nossa aula desse mês, esse mês nós vamos estudar a respeito de alguns casais, exemplos de alguns casais da Bíblia. A gente vai ver Jacó e Raquel, também vai ter Isabel e Zacarias, Ruth. Então são alguns exemplos. Hoje é Jacó e Raquel, tá certo? Vamos estudar sobre eles, mas o tema é um amor por toda a vida. Nós somos chamados, e quando entramos em aliança com nossa esposa, com o nosso marido, é um amor por toda a vida, até que a morte os separe. Quer dizer, nós sabemos que a morte, ela tem, por enquanto, esse poder de separar, mas nós somos chamados para vivermos um amor por toda a vida. Então Jacó e Raquel, a gente vai tentar extrair esse exemplo da vida deste casal e aplicar na vida de cada casal, tá certo? Inicialmente eu quero tentar deixar vocês contextualizado. Então eu peguei o início até a gente chegar lá. Então vou fazer algumas leituras, vamos dizer assim, rápidas, só para que você possa entender. Jacó, ele está fugindo do irmão dele, Esaú, e o pai dele, Isaac, mandou ele para a terra, os parentes da sua mãe, de Rebeca, e ele vai exatamente para lá, em busca de uma esposa. Esaú estava chateado e saiu pegando mulheres das outras nações. Então, Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos, os pastores, removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Então, eles tinham, vamos dizer, esse hábito, esse costume. Era uma grande pedra, tapava a boca do poço. Quando os 3 pastores chegavam, eles removiam e davam de beber ao rebanho. Jacó perguntou aos pastores: de onde são vocês, meus irmãos? Responderam: somos de Harã. Perguntou-lhes: vocês conhecem Labão, filho de Naor? Responderam: conhecemos. Jacó perguntou: ainda ele vai bem? Eles responderam: sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então é o primeiro encontro entre Jacó e Raquel. Quando ele estava conversando com os pastores, perguntou: lá vem Raquel ali, né? Ele queria saber Labão, que é irmão de Rebeca, né? Então Jacó disse: é ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos, deem de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos. Seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas. Então Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Falando de Rebeca. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou, né? Eu fiquei tentando
entender por que é que eles tinham que remover a pedra, se era grande demais, se Jacó era forte demais. Eu sei que Jacó removeu a pedra e deu de beber ao rebanho de Raquel, ergueu a voz, né? Começou a chorar porque ele ficou emocionado. Então esse é o contexto, e daí é quando ele vai partir e vai para a casa do seu tio Labão. Uma pergunta, uma dúvida. Evandro disse que ele já foi beijando, né? Foi um beijo de saudação, né? Eu não sei se ele olhou assim. A minha história é que eu e Denise, a gente casou em menos de 6 meses, né? Entre namoro, noivado. Foi. Pronto. E eu achei interessante porque minha mãe, ela. Acho que foi a única conversa séria mesmo assim com minha mãe, né? Que ela me chamou e disse: meu filho, por que você vai casar tão rápido, né? Você não tem. E realmente a gente só tinha poucas coisas. E sem querer, não foi com. Eu disse: mãe, a senhora e pai casou em quanto tempo? E ela disse: em 1 mês. Aí a conversa ali mesmo encerrou. Deixa eu voltar para o voltou. Pode ser. E realmente meu. Não, verdade, veja, ela queria o bem, né? Ela estava querendo o bem. E realmente eu não perguntei, porque eu não sabia. Até então eu nunca tinha. Então a conversa realmente acabou, mas não é que acabou que eu disse: olha, tá vendo? Então não sei o quê. Não. Foi algo natural, mas eu acho que eu já falei para vocês diversas vezes, eu nunca vi meu pai e minha mãe discutirem, brigarem. E eu só descobri que meu pai e minha mãe brigavam depois que eu casei, que eu disse: ó, consegue brigar e discutir escondidinho ali dos meninos, né? Entende? Então, Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou, beijou e o levou para casa. E Jacó contou a Labão tudo o que havia acontecido. Então Labão disse: de fato você é meu osso e minha carne. Então Jacó ficou na casa de Labão durante 1 mês. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. E quem lembra qual foi o salário? Eu acho que é feito o pai de Evandro, né? Eu quero casar aquela ali. Entende? Eu quero casar. Então, o próximo passo de Jacó é: ora, Labão tinha 2 filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais nova. Lia tinha uns olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Jacó o quê? Qual é o espaço? 1 mês, talvez. Porque 1 mês depois ele não chamou ele e disse. Não é? Então, o que motivou Jacó a querer casar com Raquel foi o amor. Por isso que o nosso tema é um amor por toda a vida, né? Então, todo casal, ele passa por dificuldades, e são diversas, né? Financeira, emocional, saúde, conflitos, tá certo? Mas todo casal tem que resolver as suas dificuldades, lembrando que não tem espaço para a separação, tá certo? Até que a morte os separe. Eu sei que tem pessoas que pensam em exceções, mas exceções
a própria palavra diz, são exceções, né? Existem algumas exceções que têm que ser vistas à luz da palavra, mas casamos, veja, quando casamos, o que é que a gente diz? Né? Na doença, na fome, aí a gente sai dizendo, a gente mesmo se compromete. E é uma aliança que a gente faz com Deus, porque quem casa não é o padre, não é o pastor, não é o juiz, quem casa é Deus, a união é divina. O juiz, o pastor, o padre, etc., são instrumentos, mas quem casa, quem une, é Deus. Então o amor, ele vai superar todas as dificuldades, todos os obstáculos. É bom lembrar que o amor, ele não envelhece. Os corpos daquele casal, eles envelhecem, mas o amor não. O amor, pelo contrário, né? Ele vai se renovando. E quando você ama de verdade, você vai se apegando cada vez mais. Então, motivado por amor, Jacó, ele disse, eu caso com ela. Ele não tinha dote, acho que ele estava liso. É interessante, porque o pai era rico. Não é? Abraão foi o primeiro rico a ser mencionado na Bíblia. E Isaac é filho de Abraão, herdou tudo. Não é? E agora, Jacó sai, eu acho que das pressas, com medo, não tem tempo para estar levando bagagem, riquezas, porque se ele fizer isso, não deu. O irmão dele está chateado porque vendeu o direito de primogenitura. E vocês devem lembrar que quando, agora me esqueci o nome do servo de Abraão, foi na casa lá de Rebeca, e ele saiu dando presentes, pulseiras, pendentes, deu até Naô, né? Deu até ao próprio Labão, né? Que gostou, queria que ele ficasse mais, ele disse, não, ele vai embora. Então, o amor, ele tem que ser predominante na vida do casal. É o amor que vai fazer você superar todas as barreiras, junto com sua esposa, ou junto com a sua esposa, né? Esposa e esposo. Uma pergunta ou dúvida? Igor, e se você não concordar, não tem problema não. A gente sai na boa. Mas, por exemplo, se Denise, ela tivesse o desejo, eu morri e casar novamente, eu gostaria de deixar algo para ela, até suficiente para sustentar o homem com quem ela ia casar, para que ela não passe necessidades. Então, se ela não vai passar necessidades, eu dando e ela casando com outra pessoa, ou você acha que eu devo... Não, se ela vai casar com outra pessoa, o cara que rale, que trabalhe para sustentar ela, isso não parece amor, parece? A rei a lenha. Deixa comigo. Não, porque a gente pensa que... Eu sei que eu estou falando de um assunto um pouco delicado, especialmente para o homem, né? A mulher fica viúva, ele morreu, e vai casar com outro homem, e ainda viver das minhas custas. Se vai ser o melhor para ela, é melhor assim, não é? Do que passar necessidades com quem quer que seja. Então você tem que lembrar isso. Você quer dar o melhor para sua esposa. Uma outra coisa, também você não tem que concordar comigo não, tá bom? Não fica querendo deixar bens para teus filhos. Deixa para tua esposa, para teus filhos, da educação, tá certo? Meus filhos mesmo, eles começaram ano-luz de minha jornada. Vocês sabem, um se formou médico, a outra tem 2 formaturas, não é? Fala inglês, então começou eu bem para trás. Então, se não souberem se organizar, então, por mais que eu deixe, porque por mais que eu deixe,
Então, eu vou deixar para minha esposa. Quando eu partir, se ela quiser dividir, isso aí é com ela. Isso aí é com ela. Mas não tem que concordar, tá bom? Isso é o que eu faço. Exatamente. Não, não, eu acho isso ótimo, Diogo. Pode acreditar. Entende? Veja, você ama a pessoa, né? A mesquinhez seria pensar, não, e com quem ela vai casar? E se o cara for só gastar, torrar meu dinheiro? A minha pergunta, vai ficar bem? Veja o que Josinaldo falou. Achei excelente. Chega lá de surpresa. Ah. Eita, deixa eu escutar, Naná. Desculpe, Naná, volta de novo. E o que a gente quer é o melhor, veja, é o melhor para nossa esposa, não, ou nosso marido. Então, eu na minha loucura, o que é que eu fiz? Vamos calcular 7 anos de salário mínimo. Diogo, você me corrige aí, o Paulo, tá certo? Não sei se tem outro matemático aqui, mas que trabalhou. Não, calma, a gente chega lá. Calma, eu não desci ainda. Calma, deixa eu começar com o mínimo. O salário mínimo não é 1.512,18, né? Pronto. 7 anos de trabalho, sabe quanto dá? 127.512. Agora, oi? Eu nem pensei nisso. Confesso que eu nem pensei nisso. Agora, se você ganha 2 salários, Kleber, 7 anos de trabalho, é 255 mil. Eu vou falar só o... Tá certo? Se você ganha 3, se você ganha 4 e se você ganha 5. Esse é o valor da sua esposa. Agora, lá vem as complicações. Ela está no supermercado, quer comprar um shampoo. Agora vem as complicações. Você está pronto a pagar 7 anos. Você se enquadra por aqui. E eu sei que pela graça de Deus, pode ser que tenha alguém, e é a graça que Deus está trabalhando, que ganha menos, como também quem ganha mais. Mas aqui é os valores. Aí, disposto a isso aqui, a esposa é um shampoo, é um creme, é um perfume, mas tudo bem, é o marido que quer comprar um, porque a gente pode também aplicar, não é? Inverter. A gente não faz isso sempre homem para mulher, mulher para homem, pode inverter. Então, o ponto é, quanto você está disposto a se doar? Porque você olha para Jacó e diz, vou trabalhar 7 anos. Vou trabalhar 7 anos por você. É óbvio que nossas esposas, elas têm um valor incalculável, tá certo? O meu ponto não é que o valor da esposa é esse aqui, e mesmo que você ganhe mais, que vá descendo, o ponto não é esse. O ponto é a valorização. E o ponto é, muitas vezes, as brigas e discussões por detalhes pequenos que a gente fica falando. Eu já escutei, minha mulher custa muito caro, minha mulher custa muito caro, minha mulher custa muito caro. Olha, sem papas na língua, né? A pessoa que mais usufrui da sua mulher é você mesmo. Então, é um investimento que você faz para quem? Para você mesmo. Se tiver amor, acabou-se. Gostei. Ai, gostei. Aqui depois você. Gostei. Veja, nós nos sacrificamos por nossa, eu ia dizer esposa, mas de uma certa forma família.
Só um minutinho aqui, eu vou passar para Denise e Josinaldo. Levantou lá. Então, antes de passar para Josinaldo, deixe-me só dizer a vocês, às vezes quando o casal se separa e tem, por exemplo, 2 filhos, sabe quanto o homem quer dar de pensão? Quanto ele quer dar? O mínimo. Se puder dar menos de 300, é o mínimo. Então, é 300, mas se puder... Então, aí você vê como é o amor, né? Josinaldo, você ia falar. Esqueceu. Vai lembrando aí. Da próxima vez eu deixo tu falar logo. Mas, então, isso aqui, amados, não é... Isso aqui, eu vou dizer que é fictício, né? Os números não são fictícios. Mas é uma ficção. Mas é bom cada um realmente, fala assim por si, no sentido de dizer, ó, isso é comigo. Porque realmente, a mulher, eu não gosto, atrás de todo grande homem tem uma mulher, né? Eu acho que na verdade a mulher, ela está atrás, na frente, de lado, é o suporte, né? Cláudio, você ia falar algo? Sem dúvida. Então, da próxima vez que sua esposa suspirar, né? Não é nem pedir, né? Suspirar. Poxa, eu gostaria. Vamos lá? Da próxima vez que seu marido. Poxa, você. Vamos lá. Entende? Vamos lá. Labão respondeu, é melhor dar-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. E esses anos, como poucos dias, pelo muito que amava. Eu achei esse texto, eu não sei se é porque eu sou agitado, estressado, porque 7 anos para mim é muita coisa, né? Entende? Mas ele ficou lá fielmente, sabe como é? Fielmente. E os anos, não, pareciam um pouco. Mas o que foi que motivou ele a ter esse sentimento? O amor. Então, qual é o maior sentimento que devemos ter por nossos maridos, por nossas esposas? É o amor. Não existe nada melhor do que você saber que por sua esposa ou por seu marido, você é amado. Agora, a gente tem que ter cuidado, porque a gente tem falado aqui de muitas coisas, e às vezes parece que as aulas elas estão passando sobre nossas cabeças e a gente não pega. A gente não pega. A gente é mesquinho sabe como é? Por besteiras. Entende? Então você tem que pegar, porque veja, é a pessoa que está do seu lado. Você senta de manhã para tomar café com quem? Com sua esposa. Se minha esposa, o senhor levar ela, para mim mesmo vai ser meio difícil, né? Porque a gente toma café toda manhã ali, aí sai dali, passa uns 10 minutinhos na cadeira do papai. Não! Já não vai mais. Eu ia dizer que ele ia mesmo, porque quando eu fui fazer a biópsia da próstata, ele foi comigo e queria entrar na sala. Eu disse, espera aí, Kleber. Fica aqui na antessala. Não, se tu quiser eu entro contigo. Eu disse, espera aí, tem um limite, né? Agora tu já estás, porque Viviane me lembrou, café, almoço. Kleber fez aniversário, era 4 horas da tarde, e eu falando com ele, bora Viviane lavando as roupas lá fazendo, da tarde sem almoçar. Pronto. Agora, o que é que eu fiz de novo? 7 anos foram poucos dias para Jacó. 2.255 dias.
555 dias. Então, esses números que a Bíblia relata, para mim, mostra a valorização de Jacó, não é, por Raquel. É a valorização. E 2.555 dias, equivalente a 7 anos, esses dias, se a gente pudesse mudar, seria vida, não é vida? A vida da pessoa, a vida. Então ele deu a vida dele. Mais tarde, quando Labão e Jacó, eles têm um embate lá, Jacó diz, olha, eu estive no sol, de madrugada, no campo, defendendo as ovelhas, quando perdia uma, eu tinha que justificar. Então ele se deu, ele mostrou o quanto ele sofreu no campo, cuidando das ovelhas, e o pai dela, esses 7 anos, ele só prosperou por causa do serviço dele. Então, não foi, como se diz, né? Muito, ou seja, foi muito amor e não pouco amor. Então Jacó, ele amava mesmo. Esta é a lição que eu quero tirar, passar para vocês. É o amor que nós temos que ter por nossas esposas, e cuidado, para não só dizer eu amo, entende? Mas é como Evandro falou, né? Você foca e você sabe qual é o propósito de estar ali, né? É sua família. As muitas águas, a gente usa sempre esse versículo para os convites de casamentos, né? As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que alguém oferecesse todos os bens da sua casa para comprar o amor, receberia em troca apenas desprezo, né? Então é o amor que nós temos por nossas esposas e pelos maridos. Então ele disse a Labão, dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo, para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite ele trouxe Lia. Provavelmente, não é? Muito vinho, a tenda escura, né? E a entregou a Jacó. E eles tiveram relações. Labão tinha dado a sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia, por isso disse a Labão, quer dizer, ele não sabia. O que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Aí, para vocês que são homens, eu vou dizer assim, né? Para nós que somos homens, para ter o cuidado, não é? Para não cair na tentação de imoralidade sexual, até o ponto do adultério, ao ponto de abandonar sua esposa. Pode ser que a gente no lugar de Jacó, eita coisa boa, 2 mulheres, opa, tem mais aí? Não, ele não gostou. Ele não gostou, porque ele tinha essa fidelidade por Raquel, ele tinha esse compromisso por Raquel, o projeto por Raquel, e quando a irmã foi introduzida sem que ele soubesse, ele ficou indignado, ele não gostou. Não, e pode ser até que ela, porque nessa época aqui, a mulher casava se o pai quisesse. Se o pai dissesse, você não vai casar, não vai casar com fulano, com Albert, não, você não vai casar. É chilindró, como é que se chama? Sei lá, caritó, né? Não vai casar, acabou. Então, a época era... Gilson? Então, desculpa, eu não quero defender ela, mas também não quero dizer que ela diz, pai, faz isso, não é? Mas, se ela mesmo dissesse, eu não quero, o pai, faça. Não, eu queria dizer lá, eu não sou Raquel, eu sou Lia, mas na verdade ela já foi com essa missão. Era a missão se parecer com Raquel. Gilson? Se ele já tivesse
Sem dúvida. Sem dúvida. E sabe outra coisa que esse texto me traz aqui, a cuca, o Kengo, né? Quem é mais valiosa do que sua esposa? Para Jacó? Não. Que é isso, rapaz? Você me enganou. Eu trabalhei 7 anos. Eu trabalhei 7 anos. Então, amor, assim também o marido deve amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, o que foi que eu falei? Quem é a pessoa, eu vou usar a palavra, né, que usufrui de todas as bênçãos que o marido cobre a esposa? Quem é? É ele, porque quem ama a sua esposa, o quê? Rapaz, se você amar ela, você é que vai ganhar. Nós somos tão egoístas nós somos, né, que a gente não entende que dando é que se recebe. E isso pode ser também vice-versa. Alguém levantou a mão, Kleber, depois da Ana Cláudia. Existe um ditado, né, no mundo, que as pessoas não vão dizer, eu vou me amar primeiro. Eu preciso me amar. Se você for para a Bíblia, Deus, para você se amar primeiro, você tem que amar a Deus. Exatamente. Porque, olha, tudo que você dar a ela, tá certo? Você vai receber. Cláudia? Amém. E muitos lares estão distorcidos, porque muitas esposas amam mais, isso é mais para as mulheres, para vocês, amam mais os filhos do que o próprio marido, distorce, e lá na frente, ela é quem paga. Distorce. E pode acontecer o contrário. Eu não estou dizendo para você deixar de amar ou amar menos seu filho. Não. Eu estou dizendo, ame mais sua esposa. Evandro? Eu estou pensando, eu tenho uma dor no estômago, sabe? Mas tem maridos que não querem levar a mulher no médico. E quando vem com um remédio, olha quanto tu vai gastar de remédio. Olha quanto tu vai. Olha quanto tu me custa. Olha quanto tu me custa. Todo mês. Por isso, para Jacó, foi introduzido Lia. Aí Labão vai dizer a ele, Labão respondeu, em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita, depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Ele não ficou satisfeito, não. Ele não disse, agora eu vou ter 2 mulheres. Não, até vai criar um problema. Vai criar. Mas o ponto aqui meu, não é falar sobre o problema, é o quanto ele amava a esposa dele, Raquel. Agora, ele já falou em mais 7 anos, aí a gente tem que agora ir para 14. Então tudo vai o quê? Tudo vai dobrar. Tudo. Obra aí, ó. Obra aí, ó. Não. Você está certo, Kleber. Labão não queria perder porque Jacó era ungido do Senhor. Ó. E Labão foi quando Jacó quer ir embora, ele, rapaz, estão quebrados. Os filhos dele vivendo tudo dele. Mas olha como tudo dobrou. E não só dobrou os dias. Levanta a mão, Denise. E não só dobraram os dias, dobraram também o quê? O valor. Aí eu saí colocando. Olha quanto tua mulher vale. 510, 700, chegou 1 milhão. 1 milhão. Dá para pagar o almoço hoje de auxiliadora, Gilson? Leve sua esposa hoje. Mas vem, porque os 7 anos ele pegou e inverteu. Então, esse é o exemplo que a gente tira para aplicar em nossas vidas. É o quanto nós devemos amar nossas esposas. Eu acho que não foi esse domingo, não. Eu acho que foi o domingo anterior que eu disse, olha, foi um apelo meu, né? Ame ao menos
por saber que é a mãe de seus filhos? Não é? Porque muitas vezes não ama, não é? E vira quase... E os filhos, porque veja, quem é a mãe de meus filhos? A mãe de meus filhos deve ser uma pessoa bem especial, porque é a mãe de meus filhos, não é qualquer uma. Mas aí foi um apelo mesmo. Antigamente, eu nunca gostei muito de datas, como por exemplo Dia das Mães. Eu sempre fui assim, indignado, porque Dia das Mães é um dia só. Depois, com a velhice, eu percebi que para algumas mães, graças a Deus, tem um dia. Graças a Deus, porque os outros 364 dias é só lapada. Pá, 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 pá. Aí eu disse, graças a Deus. Eu mudei mesmo. É Dia dos Pais. Ó. E a gente vai ter, se Deus permitir, o Dia dos Namorados, viu? Dia 12 de junho. A gente vai fazer uma festa aqui. Traga seu namorado e sua namorada. Agora chega com outra mulher aqui para levar um cacete. Vai viajar seu marido, né? Então, aí tudo vem aos dobros, tá bom? Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia. E continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. E eu vou terminar aqui, só tentando passar para vocês que este mês o tema é a respeito de casais, exemplos de casais. Aí a gente começou hoje com Jacó e Raquel, e o exemplo, ou a lição, o que nós podemos extrair do texto para aplicar para nossas vidas como casais, é a valorização, tá certo? Valorize sua esposa, valorize seu marido. Eu não tenho condição de ter um segundo carro, mas se minha esposa dissesse, eu queria ter um carro, eu ia tentar me desdobrar para tentar dar um carro a ela. Eu não ia dizer, mas vai ser 2 seguros, vai ser 2... Não, eu ia tentar. Nem que ela batesse depois. Sabe como é mulher no trânsito? Meu carro ia ficar distante do dela. Mas você valorize a sua esposa. Você valorize o seu marido, não é? Antigamente, eu gosto do tempo antigo, onde só se comia quando o marido sentava para comer. Eu gosto daquele tempo, sabe? Onde a mulher era quase o primogênito, era o marido, né? Tudo dobrado lá para ele, cuidando dele, porque ele é o alicerce da família. É ele quem traz o pão, o alimento, o sustento, a base. Então valorize, tá bom? Olha, é uma bênção, pronto, é uma bênção a mãe que pode cuidar de seus filhos. Olha,